Som. Alô, tinha um amigo meu lá em Boa Viagem que ele já morreu e ele sempre que ia organizar o som da igreja ou da banda dele, ele ficava ei, som, ei. Então, meus queridos, satisfação, alegria estar com vocês nessa tarde de terça-feira para mais uma vez falar da verdade do Senhor Jesus Cristo. Estava meditando na sua palavra e me perdoe, eu estou sentado devido à artrose no meu joelho ainda, estou tomando um remédio aqui, muito forte, e durante 5 dias, tenho que convalescer para, se Deus quiser, me curar dessa artrose, que me impede de caminhar, de ficar em pé por mais de 5 minutos, eu não posso ficar em pé. Então, ontem eu falava das coisas que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o aguardam, que o amam, Então, meus queridos, o microfone caiu aqui. Então, o Senhor me trouxe essa mensagem de Mateus 22, quando Jesus fala do seu reino. Está falando do reino espiritual. Ele disse a Pilatos: se meu reino fosse deste mundo, meu Pai me enviaria miríades e miríades de soldados, de anjos, e você não teria nenhum poder sobre mim. Mas o meu reino não é deste mundo, desse mundo terreno físico, cheio de corrupção, de mentira, de injustiça. E Jesus disse a ele: se tu conhecesses a verdade. Ele: qual é a verdade, Senhor? E virou as costas para o Senhor Jesus e mandou açoitar o Senhor Jesus e crucificá-lo. Enquanto que aquela mulher samaritana, quando Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem eu sou, o que é a verdade, tu que me pedirias água e eu te daria. Então aquela mulher: Senhor, me dá dessa água, me dá dessa água. Então, meus queridos, eu quero falar nesta tarde de terça-feira sobre salvação e condenação. Muitos não sabem o que é salvação. Salvação de quê? Salvar dos nossos pecados, mas salvação diz respeito a uma vida eterna com Deus, com Jesus Cristo e seus anjos. Viver eternamente na glória com Deus. Receber um corpo de glória igual ao corpo dos anjos que eu tenho falado. Anjos glorificados, anjos que possuem os seus corpos. Nós também possuiremos os nossos corpos, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é terreno se vestir da celestialidade, da espiritualidade, quando isto que envelhece, que se corrompe com o tempo, se revestir da incorruptibilidade, então se dirá: tragada foi a morte para sempre. Então a morte é o último inimigo a ser vencido. Então Jesus Cristo, quando falava aos fariseus, na presença dos seus discípulos, sobre o seu reino, ele nos trouxe uma parábola que está em Mateus 22. Jesus conta a parábola do jantar do casamento. Casamento. Muitos têm dito, a igreja é a noiva, a igreja é a noiva, Jesus Cristo vai se casar com a noiva. Na verdade, a figura da noiva aparece como um símbolo, como um tipo, como Paulo fala lá em Efésios 2, Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, se deu por ela, para purificá-la com seu sangue e apresentá-la a ele mesmo como uma virgem, como uma noiva. Não é que a igreja é uma noiva, a igreja já existia desde os primórdios. Mateus 18, Jesus Cristo reconhece a figura da igreja, e a igreja estava manchada, se prostituindo com os ídolos, com os
bens, possessões da terra. E Paulo vai dizer, Cristo amou a sua igreja, que deu a si mesmo, né, para morrer por ela, para santificá-la, para purificá-la e apresentá-la a ele mesmo como, então, esta figura de linguagem, como uma noiva, né, como uma virgem. Mas aqui, Apocalipse, nós vamos ver que ela é a esposa de Cristo. Então, Jesus usa a expressão de vestes brancas, para que possamos alcançar a salvação, a vida eterna. É preciso nos vestir de vestes brancas. É preciso lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Muitos são chamados, muitos são convidados, mas nem todos querem usar esta veste nupcial, né? As vestes de justiça que nós vamos aprender aqui. Então Jesus, no capítulo 22 de Mateus e verso 9, ele diz, e depois as saídas dos caminhos convidai para as bordas a todos aqueles que encontraram. Porque no início ele diz, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os bois já foram mortos, está tudo preparado, pronto para as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um a um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos e o mataram, o ultrajaram. Então, Jesus está falando aqui dos discípulos que foram mortos, dos profetas que foram mortos. Hebreus vai dizer, havendo Deus outrora falado aos homens, aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus está falando de tudo isso, dos profetas, dos apóstolos que foram mortos, que foram enviados para convidar a humanidade para esta festa, para as bodas, mas para isto é preciso se revestir do Senhor Jesus, da justiça do Senhor Jesus. Hebreus vai dizer que devemos buscar a santidade, porque sem santidade nós não entraremos na presença de Jesus Cristo e dos seus anjos. Há necessidade de santidade. Então ele diz, e o rei recebeu a notícia de que os convidados não quiseram. Então ele ficou com raiva, encolarizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão prontas, preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então Paulo vai trazer essa figura lá, quando ele diz, olha, ele veio para os seus e os seus não receberam. Aliás, João, né, no Evangelho, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então Jesus Cristo veio para as ovelhas perdidas de Israel, e eles não quiseram, não receberam. Então Jesus destruiu, como destruiu, entregou Israel ao cativeiro da Síria, da Babilônia, do Egito, né? E até hoje ainda tem judeu que não querem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas a todos aqueles que recebem a Jesus, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, diz ele, eu lhes dou o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que querem se vestir de vestes brancas, né? Então Jesus, e depois as saídas dos caminhos convidai a todos, né? E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com suas vestes nupcial, e disse, amigo, como é que você entrou aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e o lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes,
porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos acham que esse texto está falando de perda de salvação, porque o convidado entrou no salão da festa, das bodas. Muitos hoje estão nas igrejas superlotando bancos de igreja. Muitos dizem que eu sou batizado nas águas, né? Ah, eu falo em língua. Ah, eu tenho um dom de discernimento. Ah, eu tenho um dom de cura. Então, muitas pessoas se revelam como prestigiados. Jesus Cristo, lá em Mateus 7, 24, ele vai dizer que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, eu profetizei no Senhor. Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu falei em línguas no teu nome. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus diz: eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, muitas pessoas que superlotam bancos de igreja, irmão, estão buscando prodígios, curas, milagres, riquezas, né? Buscando as coisas do mundo. Se não me engano, Tiago, João também vai falar disso: aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo se torna inimigo de Deus. Então, o convidado aqui, ele achou que podia entrar nos céus simplesmente pelas suas obras, pelos seus pés. Ah, eu sou um homem caridoso, pago dízimo, pago oferta, eu faço jejum todas as semanas, etc. E não se reveste de santidade, não carrega a cruz e não vive o evangelho da cruz. Paulo diz: muitos são aqueles que até choram e são inimigos da cruz de Cristo, não querem carregar a cruz. Então, nesse texto aqui, Jesus está dizendo: o reino dos céus, para entrar na vida eterna, é preciso se revestir de vestes nupciais. Vestes nupciais quer dizer vestes de justiças. Nós vamos ver isso em Apocalipse, um texto que eu vou ler para vocês, quando Jesus vai dizer: essas pessoas que não se sujaram, eu vou até ler para você aqui, Apocalipse, capítulo 3, e a partir do verso 1, que é carta à igreja de Sardes. Aqui é Jesus apresentando as 7 cartas, e uma delas à igreja de Sardes, que pode ser qualquer igreja hoje: batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, pentecostal, pode ser qualquer igreja. Então o Senhor diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, tu tens o nome de que estás vivo, mas na verdade você está morto espiritualmente. Ser vigilante, confirma o restante daqueles que estão para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então tem muitas igrejas aí cujas obras não são perfeitas diante de Deus. Devemos ter muito cuidado com isso. Então ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. Se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão de noite, e não saberás a que hora eu virei. Mas também tu tens algumas pessoas, e aqui eu acho interessante enfatizar, porque tem algumas pessoas na igreja que realmente buscam a santidade, que cultuam a Jesus Cristo, que apresenta, como diz Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, ir à igreja é fazer um culto, é se apresentar a Deus num culto, né? Cultuar a Deus. Então não é só louvar a Deus de qualquer maneira, cantar, gritar aleluia, glória a Deus, mas é se sujeitar, é se render, é oferecer a Deus a vida em sacrifício. Então ele diz: olha, tem algumas pessoas aí na igreja que ainda não contaminaram as suas vestes com as coisas do mundo, né? E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas,
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos, né? Então aqui Jesus está dizendo que há algumas pessoas, poucas pessoas, que ainda não contaminaram as suas vestes, a sua vida, os seus hábitos, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, né? Então Paulo diz, basta o tempo que vocês viveram na carne, satisfazendo a carne, os desejos da carne, vivam no Espírito. E outro texto que eu quero ler, Apocalipse 19, que é aquele cântico de vitória no céu, que João escreve, regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Você percebe aqui, irmão, que João não fala a sua noiva, mas ele fala a sua esposa. A igreja do Senhor foi comprada, remida pelo seu sangue. Ela foi purificada no seu sangue. Nós a chamamos de igreja triunfante. Aqueles que morreram com Jesus, que estão na glória com Jesus, e aqueles que ainda estão militando aqui na terra, como eu, como outros. Então, somos a igreja militante do Senhor. Ainda estamos aqui, sujeitos ao pecado, à morte. Mas somos a igreja do Senhor. Então ele diz, a sua esposa já está pronta. Você está pronto para ir para o céu? Você está pronto para receber o Senhor Jesus Cristo? Não estou vendo aqui ninguém dando um tchau, dando um alô para mim. Poucas pessoas gostam de ouvir a verdade de Deus, né? Então ele diz, a esposa está pronto. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, como o linho fino, são a justiça dos santos. As vestes brancas, meu querido, são as nossas obras. Obras santas, obras puras, pensamentos puros, santidade em Cristo Jesus. Então, essa parábola que o Senhor Jesus nos deixa de Mateus 22, quando ele fala do convidado que entrou no salão, né, nas bodas, sem as vestes nupciais. Ou seja, muitos estão na igreja, foram chamados, mas aqui ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Lançaram na treva, verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que querem se vestir de branco, de vestes brancas, que querem andar de branco, que querem se purificar, que querem se santificar. Nós precisamos nos santificar. A santificação é um processo em toda a nossa vida e nós devemos colaborar com o Espírito Santo. Ele é o Senhor, o autor, o executor da nossa justificação pela graça, mediante a fé, não pelas obras, porque nós não temos mérito. As nossas obras são como trapos de imundície. Então, eu dizia, salvação é vida eterna com o Senhor Jesus. É viver eternamente com o Senhor, é receber um corpo de glória. E o que é condenação? A condenação, que a Bíblia chama de a segunda morte, lá em Apocalipse, esta é a segunda morte, quando Jesus condenar os ímpios, os mentirosos, né, os falsos, os ladrões, os assassinos, os corruptos, todos eles serão condenados ao inferno, a viverem com Satanás nas trevas exteriores, como aquele diz. E disse-lhe ele, como é que você entrou aqui? Você não está vestido de branco, você não tem vestes brancas. Então disse ele, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem muita gente que brinca e diz, olha,
lá no inferno não tem banguela, não tem ninguém banguela, porque haverá choro e ranger de dente, apesar de ser uma expressão, meus queridos. Eu acredito que todos ressuscitarão no seu corpo, mas Daniel 12 diz, ou é 7, Daniel 7, muitos ressuscitarão para vergonha e horror, ou seja, ressuscitarão com seus pecados, com seus defeitos, né? Embora ser aleijado, ser cego, Jesus disse que isso não independe de pecado. Quem foi que pecou, Senhor, para que ele nascesse assim? Foi o pai dele? Foi ele? Não. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, muitos nascem com defeitos devido à sua genética, né? Nós, seres humanos, herdamos de nossos pais muitas doenças, né? Então, eu herdei a labirintite da minha mãe, artrose, a minha família toda é hipertensa, né? Todos nós somos hipertensos devido a nossa mãe ter sido hipertensa. Então, nós também, e nós não nos cuidamos e hoje estamos tomando remédio. Então, veja bem, ainda tem 2 textos que eu quero ler para você, meu querido, que falam justamente das vestes brancas. Zacarias, capítulo 3. O profeta Zacarias, capítulo 3, ele diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Ou seja, Zacarias tem uma visão aqui de Josué, né? Como se Josué estivesse vestido de veste suja diante de Deus. Josué pecou quando fez aliança com os gibeonitas, sem perguntar a Deus: Senhor, posso fazer aliança? Então os gibeonitas se vestiram de trapo e pegaram uns pão seco velho, cheio de mofo, e se apresentaram diante de Josué e disse: Olha, Josué, servo do Deus, deixa nós sermos carregadores de águas para vocês, nós seremos rachadores de lenha para vocês. Então, os gibeonitas eram um povo inimigo de Deus, vindo dos descendentes de Esaú, né? Dos descendentes dos filhos de Ló. Os amonitas e os moabitas se uniram, e aí veio uma nova geração com o filho de Noé chamado Cã, os cananeus, Canaã, que foi amaldiçoado. Então dali se gerou os jebuseus, os ferezeus, né? Todos eles filhos de Misraim, que era filho de Cã, de Canaã, e era filho de Cão, portanto neto, bisneto de Noé, e foram amaldiçoados. E se juntaram com os edomitas, que era uma mistura de cananeus com sidônios, né? E foi justamente onde Esaú, filho de Jacó, aliás, filho de Isaac, irmão de Jacó, se casou-se com sidônias, se casou-se com várias mulheres pagãs, e Deus o amaldiçoou. Então gerou várias nações, edomitas, cananeus, né? E os gibeonitas vieram dali. Então Josué fez uma aliança ímpia com os gibeonitas sem pedir autorização a Deus. Então talvez o pecado de Josué tenha sido este, né? Não estou dizendo, afirmando, talvez. Então por isso que ele diz aqui: Então eu vi Josué, estava com as vestes sujas, e Satanás que queria se opor a ele. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então o anjo do Senhor diz a Satanás: Olha, você não vai destruir a vida de Josué, não. Você não é dono da vida de Josué. Josué pertence a mim. Ele está sujo, mas eu vou limpar ele. E então ele diz: está vendo esse tição que foi tirado do fogo?
Então, ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai as vestes dele, né, as vestes sujas, e a ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Você entende aí o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, né? Aquela música, Te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto, até o anoitecer, ou até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus, né? Então, a bondade de Deus disse, olha, tá vendo esse tição, tira do fogo, tira as vestes sujas de Josué, né? E passa essa iniquidade para mim, e te vestirei de vestes novas. Isaías 53 vai dizer, Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A iniquidade de todos nós estava sobre ele, sobre Jesus. Ele se fez maldição, né? Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado para nos vestir de branco, para nos lavar com o seu sangue. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aqui eu faço lembrança daquele cantor e pastor Kleber Lucas, que desdenhou, deu uma entrevista a Caetano Veloso, que é um macumbeiro, um feiticeiro, né? Que os crentes cantam alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então ele desdenhava, ele tripudiava em cima dos cristãos que cantam este hino, porque ele dizia, olha, esses bestas ficam dizendo que o sangue de Jesus purifica, torna ele branco, eu sou preto, eu sou... O canto não está falando da cor negra, está falando dos pecados. Então não é que o preto vai se tornar branco. A pessoa que tem a pele escura vai se tornar branco. Mas está falando do pecado, das vestes, dos atos de justiça, né? Então, Deus está dizendo aqui, olha, tira as vestes sujas de Josué e eu vou purificar ele com esse tição. E eu vou vestir ele de vestes brancas, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestes brancas. E o anjo do Senhor estava ali, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Aquele texto de 2 Coríntios que eu li ontem, em que Paulo diz, olha, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que nenhuma mente humana pode perscrutar. Essas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que acreditam, que perseveram, né? Que praticam a sua justiça. Por fim, meu querido, eu quero ler alguns versículos do Salmo 22, quando Davi, esse salmo foi escrito por Davi, Salmo 132, né? Vestes brancas. O autor, aliás, ele diz que o autor aqui é anônimo, não é Davi. Cântico de degraus. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei
ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então era Davi dizendo, olha, eu não vou descansar enquanto eu não construir um prédio, né? Um templo para colocar a arca do Senhor, porque a arca era colocada sempre em tendas de couros, né? Ela levada de um lugar para o outro. Então já Davi disse, olha, não vou sossegar, não vou descansar enquanto não construir um templo definitivo para colocar a arca do Senhor, que representa Jesus Cristo. E Deus vai dizer, você não vai construir, Davi, quem vai construir é Salomão, você tem as mãos cheias de sangue. Então, meu querido, ele diz, porque o Senhor elegeu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois, e o desejei. Então, Sião quer dizer a Nova Jerusalém. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação o seu sacerdote e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o seu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a coroa do Senhor. Então, Davi está dizendo aqui, Deus está dizendo a ele, olha, eu vou vesti-los com a minha salvação, com a minha justiça. Então você vai lá para Isaías 59, quando Deus procura alguém para ajudá-lo e não a encontra, e se alegra e diz, eu mesmo vestirei as vestes da salvação, eu mesmo descerei à terra, né? Assumirei a humanidade, como ele assumiu, como diz Paulo, naquilo que a lei estava enferma, doente, não podia salvar. Deus enviou seu Filho em forma de carne pecaminosa, e com efeito Deus condenou todo o pecado. Por isso Jesus Cristo morreu, porque assumiu o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Ele assumiu, ele se vestiu com as vestes de salvação, colocou o elmo, capacete da salvação, e com seus atos de justiça, ele nos redimiu, ele nos comprou com o seu sangue. Então, meu querido, não basta você frequentar uma igreja, ter uma Bíblia, ler 200, 300 vezes. Você tem que praticar, você tem que vestir as vestes de salvação, você tem que se purificar. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, que Deus te abençoe nesta tarde de terça-feira. Amém?